Senhor venha usar a tua filha com poder, com graça, com autoridade, que vem do alto, para poder ministrar os nossos corações através da sua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus, te damos, ó Pai, toda a honra e glória, nos submetemos ao teu senhorio e entregamos as nossas vidas diante do Senhor, para que o Senhor faça não a nossa vontade, mas a sua vontade em nós, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Aleluia. Boa noite, igreja linda, graça e paz para o seu coração, amém? Muito bem-vindos aí, temos visitantes hoje, tem umas carinhas novas parece, não sei se é a máscara. Boa noite, que bom, que delícia, mais uma vez essa oportunidade de a gente estar compartilhando a palavra aqui, como família, amém? Eu fico cada vez assim, mais feliz e grata ao Senhor, porque cada vez que a gente sobe aqui, o Senhor já vai costurando as coisas. O testemunho do Bruno aí já veio trazendo alguns passos aqui de que a gente vai estar compartilhando aqui nessa noite. Isso é muito lindo. Não tem como viver uma vida, um ano de conquista, se nós não nos posicionarmos diante do Senhor, né? E muito do que Ele compartilhou aqui vai confirmar aquilo que a gente vai conversar hoje, amém? Quantos estão preparados aí para receber o melhor de Deus essa noite? Nós começamos uma série, vamos estar nessa série durante o mês de janeiro, aos domingos e às quintas, nosso encontro de fé, a série chamada As Grandes Conquistas pela Fé. Alguns estão ligados, vamos de novo? As Grandes Conquistas pela Fé. Muito bem, peraí. E aí, no domingo, o pastor falou um pouquinho sobre as conquistas, né? Um pouquinho sobre a vida de Abraão, sobre a conquista pela obediência através da vida de Abraão. Então, neste mês, nós estaremos vendo 8 personagens bíblicos, nos inspirando em 8 personagens bíblicos, amém? Porque a gente aprende com eles. A palavra do Senhor se renova, aquilo que o mesmo Deus que estava ali agindo na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus que está agindo na minha vida e na sua vida hoje. Você crê nisso? Aleluia! E hoje nós vamos aprender um pouquinho com a vida de Isaac. Olha lá, Hebreus 11:33, o que nos diz? Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões por meio da fé. Fé em quê, queridos? Fé em Deus, fé. O que é a fé? Nós já falamos muito sobre isso. Eu creio em Deus, mas se eu creio em Deus e não obedeço a sua palavra, é o mesmo que eu dizer que eu não creio. Infelizmente, muitos de nós, eu creio, mas não obedece. Se você crê que a palavra de Deus, as promessas de Deus são verdades e que vão se cumprir, nós precisamos nos posicionar em obediência. Amém? Glória a Deus. Então, 2022, o ano da conquista. Nós só conquistaremos se crermos primeiramente que Deus é fiel e justo, é poderoso para fazer acontecer e nos posicionar em obediência à sua palavra e à sua verdade. Do contrário, queridos, vai ser só blá, blá, blá e nada vai acontecer na minha vida e na sua vida. Mais um ano vai se passar e aí vamos esperar o tema do 2023, né? Porque não conquistamos nada. Misericórdia, não aqui na IEB Trancoso, amém? Aleluia! Então, vamos aprender um pouquinho com Isaac, com a vida de Isaac, a conquista pela persistência na vida de Isaac. Palavra maravilhosa. Hebreus 11:1-3, vamos ler juntos para vocês não dormirem. Bem alto, hein? Quero ver quem comeu um feijão aí hoje. Vamos lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Amém? Fé é a certeza daquilo que a gente não está vendo com os nossos olhos naturais, mas nós cremos. Amém?
cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E aqui eu já vou abrir um parênteses, porque eu sou dessas, não tem a ver com a palavra. Mas se a gente está procurando muita explicação em Deus, muitos porquês, eu acho que a gente precisa voltar a entender o real significado de fé, que é crer sem ouvir. O pastor já tem falado aqui também acho que no domingo ele falou sobre isso. Muitas vezes Deus vai nos apontar o propósito maior, mas Ele não vai nos contar os planos. E nós precisamos o quê? Confiar, crer e obedecer. Amém? Aleluia! Vamos lá. Bora. Passa aí, por favor, que não foi não. Aê! Gênesis 21, nós vamos caminhar em alguns versículos, tá, gente? Porque a gente fala da palavra, né? Então, Gênesis 21, 5 e 6 diz assim: estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque. Ele quem? Abraão, 100 anos. Quando lhe nasceu Isaque, seu filho. São pegadinhas assim, gente, pra gente ficar esperto. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Então a gente já vê aqui que o significado do nome de Isaque significa risos, baseado nessa palavra aí. Porque a Sara falou: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. A palavra Isaque também traz uma mensagem para nós de que a promessa se cumpriu. Amém? E que existe um Deus, o Deus do impossível, porque aos olhos dos humanos, Abraão e Sara duvidaram que aquilo podia acontecer. E acredito que todos ali que conviviam, né, também duvidaram. Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90. E o filho da promessa nasceu. Então, a palavra Isaque nos traz essa mensagem que a promessa de Deus se cumpre. Não há nada impossível para o nosso Deus. Você crê nisso? Aleluia! Hoje, queridos, eu creio, assim como eu já fui tocada, que vidas, né, vocês serão também transformados através desses princípios de fé da vida de Isaque que nós vamos falar aqui. Amém? Qual foi a sua medida de expectativa que você gerou no seu coração para estar aqui nessa noite? Amém? Boa, alta? É essa medida que o Senhor vai derramar sobre a sua vida, amém? Porque Ele só depende disso. O Senhor já está aqui querendo fazer milagres, curas, transformar. Já está tudo decretado no reino espiritual, amém? Só basta o quê? Nós estarmos corações abertos para isso, desejosos. Aleluia! E Deus também recompensa aqueles que o buscam. E não somente o buscam, que creem nele. E não somente creem, que decidem obedecer. Amém, queridos? A gente falou um pouquinho também sobre isso na quinta passada. Quem estava aqui quinta-feira passada? Glória a Deus. Falamos um pouquinho sobre a humildade, alguns passos para a gente conquistar em 2022. Humildade, obediência, nos posicionar. Não adianta. Eu creio, eu amo Jesus. Aleluia, eu estou na igreja, eu estou no culto. E quebrar princípios, queridos, da palavra de Deus. Não funciona. Os princípios não podem ser quebrados. Se quebrarmos os princípios nos quebram. É real. E aqueles que decidem obedecer. Então, que esta mensagem represente para nós um tempo de superação nessa noite e um tempo de cumprimento das promessas do Senhor na minha vida e na sua vida. Amém? Você crê nisso? O Senhor está aqui. O Senhor tem promessas, propósitos para a vida de cada um de nós, queridos. É tempo dessas promessas se cumprirem. Ele só está aqui esperando ver na minha vida e na sua vida corações posicionados. Corações desejosos de transformação. Amém? Amém? Glória a Deus. A canetinha não está ajudando aí não. Obrigada.
Vamos lá. Então nós vamos falar algumas forças contrárias que Isaac enfrentou no tempo dele, que muitas vezes eu e você estamos enfrentando hoje também. A primeira força contrária que Isaac enfrentou tempos difíceis. Tempos difíceis, olha lá em Gênesis 26, 1, a parte A diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, seu pai. Então Isaac enfrentou uma fome no tempo dele. Passar fome, gente, não deve ser fácil não é verdade? Quantos de nós não passamos também por situações que fogem o nosso controle, que não depende de mim? Um exemplo disso foi a pandemia nos nossos dias, não é verdade? Fugiu do controle de todo mundo. São situações externas que todos nós estamos vulneráveis a viver e a acontecer. Acidentes, tempestades. Quem conseguiu fugir dessas fortes chuvas que tivemos nesses últimos dias? Então são situações, tempos difíceis que nós estamos vivendo. Isaac também viveu, enfrentou isso. Nós vamos aprender com ele como conquistar apesar dos tempos difíceis. Amém? Aleluia. Outra situação aí que Isaac passou, teve que enfrentar, outra força contrária na sua vida, e Isaac não abaixou a cabeça. Isaac passou ali por variadas oposições na sua vida. Gênesis 26, 14 e 15 diz assim: possuía tantos rebanhos e servos, Isaac possuía, amém? Que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então ele sofreu oposições, pessoas que se levantaram contra Isaac. E mesmo assim, ele não paralisou. Nós vamos ver mais à frente alguns passos que Isaac deu, mesmo passando por situações contrárias. E quantos de nós, muitas vezes, na primeira situação que a gente vive, alguém que se levanta contra nós, e aqui, que a gente se atente e possa se avaliar se realmente as pessoas estão se opondo devido à palavra de Deus e à luz de Deus que está em nós, ou se é porque a gente está caçando confusão também, né? Que aí a gente precisa buscar uma transformação em nós. Mas aqui nós estamos falando de oposições, de pessoas que se levantam mesmo. O inimigo usa pessoas para querer nos tirar do foco, para querer nos distrair do propósito maior, amém? Ou misericórdia, misericórdia. E quantos de nós, quando passamos por essas situações, estamos realmente confiando no Deus do impossível, entregando a vida dessas pessoas, orando pelos nossos inimigos como Jesus nos pediu? Ou será que nós estamos querendo tomar a frente e resolver as coisas da nossa força, tirar satisfação? Vamos refletir sobre isso, amém? Gênesis 26, 20. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. As oposições aí se levantando contra Isaac. Uma terceira situação, força contrária que Isaac teve que enfrentar: divisão em família. Isaac preferia Esaú, disse ali em Gênesis 25, 28, porque gostava de comer suas caças. Rebeca preferia Jacó. Viveram também divisão em família. Talvez você hoje também, que está aqui, esteja vivendo alguma divisão dentro da sua casa. Isso não é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, queridos. Deus tem algo melhor para nós, amém? Deus quer restaurar a sua casa, restaurar a sua família, transformar os nossos corações, amém? Aleluia! Mas foi algo que Isaac também viveu como homem aqui nessa terra. Os grandes homens da Bíblia, queridos, foram de carne e osso assim como nós. Por isso que nós devemos nos espelhar nele e aprender com eles quais caminhos, né, eles conseguiram vencer, romper no Senhor, amém?
Outra situação contrária, força contrária que Isaac viveu. Vamos falar juntos aqui? Fraquezas pessoais. Como eu acabei de dizer, Isaac foi homem, humano, como nós. Gênesis 26, 7 diz assim: quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Quando a gente lê esse texto aqui, quem já leu a Bíblia aí algumas vezes, vai lembrar que tem uma história parecida com essa. Tem ou não tem? Abraão. Abraão não era pai de Isaac? Será que Isaac estava lá naquela situação, vendo o que Abraão estava fazendo? Não tinha nem nascido. Queridos, eu gostaria de chamar a sua atenção para isso aqui. Fraquezas pessoais foi uma força contrária que Isaac viveu e que nós também vivemos. Cada um de nós temos as nossas dificuldades, não é verdade? Se você que está aqui nessa noite acha que não, comigo está tudo certo, eu te convido a entrar no Curados pela Graça esse ano, ano que vem não. Para a gente começar a olhar um pouquinho para dentro de nós. Porque se eu estou achando que não, está tudo certo, minha vida está maravilhosa, eu quero te dizer que você está vivendo um engano. Todos nós temos dificuldades, temos fraquezas. Não é porque eu estou aqui em cima que eu sou melhor do que ninguém. Apenas porque eu estou correspondendo ao chamado que o Senhor tem me dado. Amém? Mas cada um de nós temos as nossas dificuldades, sim. E aqui eu queria chamar a sua atenção para dizer que nós precisamos estar atentos às heranças familiares. Nós carregamos uma genética familiar, espiritual. Essa atitude de Isaac foi uma repetição daquilo que o pai dele tinha feito e ele nem estava lá. Olha que sério isso, queridos. Talvez você tenha na sua família históricos de adultério, históricos de divórcio, separações, históricos de abusos. E eu quero te dizer que essa história pode começar a mudar a partir de você. Amém? A gente não precisa viver a nossa vida inteira no vitimismo, naquela caixinha. Ai, mas meu pai era assim, mas minha mãe era assim, mas foi assim. Ai, eu sou assim porque síndrome de Gabriela, tenha misericórdia, gente. Em nome de Jesus, nós podemos nos posicionar hoje diante do Senhor em obediência à sua palavra e quebrar. Não nós, mas no poder que há no nome de Jesus. Nós temos esse poder em nome de Jesus. Amém? Nos posicionar em obediência aqui, não. Para por aqui essa maldição. Amém? E é importante a gente se atentar também, porque muitas vezes, quando a gente começa a descobrir, ai, mas minha mãe fazia isso, e aí, talvez, é algo para a gente se analisar. A gente cria uma resistência, um orgulho, às vezes culpa os pais ou os antepassados, mas eles fizeram isso comigo, eles deixaram isso acontecer comigo. E aí, nessa motivação errada, a gente quer romper, quer vencer, mas a motivação ali dentro é o orgulho, muitas vezes a raiva, o rancor. E deixa eu te dizer, isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Não vai funcionar, queridos. Nós precisamos sim nos posicionar em humildade, perdoar os nossos pais, perdoar os nossos antepassados. Eles tiveram, muitas vezes, o que eles fizeram não se justifica, mas se explica. Eles tiveram a sua história também. A gente não consegue dar nada para o outro que a gente não tenha recebido. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite? Perdoe os seus pais, queridos. Perdoe aqueles que te feriram. E se posicione hoje em obediência à palavra de Deus para que você venha conquistar coisas grandiosas que o Senhor tem para a sua vida aqui nessa noite. Amém? Aleluia! Tem uma frase que diz assim: a rebeldia, que é essa posição que se eu vou conseguir, eles vão ver, eu vou vencer. Tudo deu errado ali atrás, mas eu vou conseguir. Essa rebeldia, essa motivação errada que muitos de nós podemos estar tendo, não produz novas histórias. A humildade, o arrependimento, sim. Amém? Corações quebrantados diante do Senhor. É isso que Ele deseja ver no meu coração e no seu coração.
Aleluia! O Senhor é bom, hein? O tempo todo. É Deus, né? Deus é bom. O tempo todo. Glória a Deus. Ele está aqui, queridos. Aleluia. Obrigada, Senhor. Tua palavra é maravilhosa. Eu não sei, queridos. Eu não sei a sua história. Eu não sei o que você precisa superar hoje. Mas eu sei que o Deus do impossível, Ele está aqui. Ele sonda o seu coração. Ele tem poder para tocar naquilo que você precisa ser restaurado, ser liberto, ser transformado. Amém? Aleluia. Uma outra força contrária que Isaac vivenciou: decepções relacionais. Decepções relacionais. Gênesis 26 diz assim: tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Eles viveram, Isaac e Rebeca, viveram decepções em seus relacionamentos também. Eles não eram pessoas, tá lá na Bíblia. Quantos de nós não estamos vivendo decepções nos nossos relacionamentos familiares, no trabalho, não é verdade? Mas nós vamos aprender hoje que nem com todas essas forças contrárias que Isaac passou, nem assim ele desistiu, ele permaneceu em obediência e ele conquistou muitas coisas no Senhor. Amém? Glória a Deus. Uma dor superada em Jesus. Ó, o parênteses importantíssimo. Uma dor superada em Jesus. Porque em Jesus, queridos, só Ele que nos liberta verdadeiramente. Amém? Sempre será um espetáculo de Deus para o mundo. Amém? Sabe aquela dor, aquela situação difícil? É nessa área que o Senhor quer te usar, quer te levantar para libertar outros. Com as consolações que fostes consolados, nós vamos consolar os outros. Nós vamos ter propriedade e autoridade para poder falar: olha, eu passei por isso e eu venci. É possível. Ele liberta, Ele transforma, Ele restaura, Ele pode fazer. Amém? Tem uma frase que diz que a dor, ela é nossa amiga. Se a gente tiver esse olhar de que lá na frente algo de bom está por vir, é possível sermos levantados e usados por Deus, amém? Para ajudar outros. Aleluia! E aí, para a gente finalizar, ainda tem 7 passos para... Sabe, é um jogo psicológico aqui, gente, vocês animarem, entendeu? Para a gente finalizar, caminhar para finalizar, nós vamos falar de alguns passos, olha, para você conquistar pela persistência, como Isaac conquistou. Nós precisamos, e aí nós vamos ver 7 passos aqui que Isaac se posicionou e tomou atitudes para a gente aprender com ele, amém? Vamos juntos? Primeiro, nós precisamos, para conquistarmos em 2022... coisas grandiosas que o Senhor tem para derramar na minha vida e na sua vida. Nós precisamos receber a cura da paternidade espiritual. Amém? É um primeiro passo, queridos. Receber a cura da paternidade espiritual. Isso aqui é algo fundamental na vida de todo cristão. Nós temos falado sobre isso aqui várias vezes. Muitas vezes nós fomos feridos pelos nossos pais terrenos. E nós temos dificuldades grandiosas de reconhecer, de aceitar a paternidade do nosso Pai amado. Nós estamos aqui louvando a Ele, adorando a Ele. Nós dizemos que cremos nele, e nós cremos nele. Mas nós temos dificuldades em confiar, em descansar, em nos entregar totalmente. Senhor, eu confio, eu não sei qual é o plano, mas eu creio que o Senhor pode fazer. Ou às vezes até a gente ora assim, como eu estou falando, mas da boca para fora. No primeiro desafio que a gente encontra,
a gente quer pegar o controle, quer resolver, quer fazer acontecer. A gente tem dificuldade em confiar nesse Pai de amor, em acreditar que os planos dele são perfeitos, em acreditar na soberania dele, na grandiosidade dele. E realmente obedecer sem ver, assim como aconteceu na vida de Isaac. Tem uma passagem que conta que Abraão pediu para seu servo ir buscar a esposa de Isaac no povo dele, para que a promessa realmente se cumprisse na vida dele, para que ele não se casasse com outros povos, né? Povos estranhos, que não tinham o temor do Senhor. E aí Isaac confiou no pai dele, confiou que aquilo seria o melhor para a vida dele e obedeceu, esperou a esposa, o servo foi lá, e quem conhece a história é tão lindo, como que o Senhor agiu ali, e trouxe Rebeca para Isaac, e foi tudo lindo. Então Isaac obedeceu e confiou no seu pai. E aqui nós estamos falando da cura, da paternidade espiritual em nossas vidas. Nós precisamos confiar que o Senhor tem planos perfeitos para nós. E realmente confiar nos remete a um descanso, queridos. A uma paz que excede todo entendimento, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor. O mundo pode estar caindo, as notícias vão de mal a pior. Minha televisão vai até pifar lá, porque tem interesse nenhum em me apegar com o papai, porque as notícias são cada vez piores. Mas é em meio a essas circunstâncias que nós vamos demonstrar a nossa atitude de fé no nosso Pai. E confiança nele, que independente do que estiver acontecendo ao nosso redor, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? O Senhor nunca perde o controle. Amém, queridos? Esse então é um primeiro passo que nós precisamos aprender. É receber essa cura da paternidade. Muitas vezes o nosso pai terreno nos feriu. Talvez você nem conhece o seu pai. Imagina a dor de uma criança que não teve a oportunidade de conhecer o seu pai. Ou talvez você teve um pai ausente dentro de casa. Ou talvez um pai que te agrediu de uma forma que não cumpriu o seu papel de pai, de amor, de acolhimento, de direção. Qual é o papel do pai? Dar direção, dar destino, mostrar a identidade para o seu filho. Mas eu quero te dizer que independente do pai que você teve ou que você tem, existe um pai superior. Existe um pai de amor que não falha. Esse é o nosso Deus. Amém, queridos? Então eu te convido a liberar perdão para esse pai terreno que foi mais um homem. Assim como eu e você somos falhos. Eu sou mãe. Eu sei o papel que eu tenho na vida dos meus filhos, mas eu falho todos os dias. E eu preciso tomar o caminho de volta, porque é o Senhor que vai me capacitar. Amém? Mas eu sei que mesmo eu tentando fazer de tudo para ser a melhor mãe do mundo, eu não vou conseguir, porque eu sou humana e eu sou falha. E eu sei que talvez um dia meus filhos vão precisar de liberar esse perdão. Todos nós, essa é a nossa vida, queridos. Às vezes falaram para você os desenhos, os filmes, aquela coisa toda, né? Tão linda. Isso é teoria, queridos. Todos nós vamos viver adversidades. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus, liberar perdão para essas pessoas, para que a gente possa romper e conquistar as coisas grandiosas que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Porque aquele que não libera perdão, é o outro que vai perder com isso? Sou eu. O veneninho vai crescendo dentro de mim. E não é isso que o Senhor quer para mim e para você. Amém? Aleluia! Vamos lá. Segundo passo que nós precisamos aí aprender com Isaac. Precisamos discernir a voz de Deus diante das circunstâncias. Ouvir a voz de Deus. Queridos, nós temos vivido um tempo de muitas vozes e muitas distrações e muitas informações que nos atrapalham a discernir a voz de Deus. Discernimento espiritual é um dom espiritual. Quem fez o molde de servo aqui?
Vocês viram lá que tem o dom de discernimento espiritual. E esse é um dos dons que eu peço ao Senhor todos os dias. Senhor, me dê discernimento para entender numa fala, para discernir o ambiente. Estar sensível à voz de Deus. Senhor, é por aqui que o Senhor quer? Qual é o seu plano para a minha vida? O Senhor escreveu um livro para mim e para você. Já está escrito o plano perfeito para as nossas vidas, queridos. Mas nós precisamos parar para ouvir a voz dEle e obedecer e seguir esse caminho perfeito para a gente acessar essa vida perfeita. Amém? Essa vida plena, abundante, aquela vida lá que está em João 10:10, que o Senhor nos deu, e Ele tem vida abundante e plena para mim e para você aqui nessa terra ainda, porque na eternidade já está garantida com Ele, né? Amém? A vida perfeita com o Senhor já está garantida na eternidade. Então essa vida plena e abundante, Ele tem para mim e para você ainda nessa terra, queridos. Mas muitos de nós, não é porque a gente está na igreja que a gente vai viver essa vida não, queridos. Muitos de nós estamos batendo cabeça, dando tudo errado. O testemunho aqui que o Bruno colocou, creio que ele já conhecia os princípios, mas ele mesmo falou aqui, por não se posicionar, estava quebrando cabeça numa área, e muitos de nós estamos vivendo, batendo cabeça, porque não obedecemos. Simplesmente isso. Deus já tem a vida perfeita para mim e para você. Ele já tem um ano de 2022 de grandes conquistas para nós. Amém? Basta eu me posicionar, discernir, Senhor, qual é a tua voz? Qual é a tua vontade? Qual é o caminho? E aí, depois que eu ouvi, às vezes a gente ouve e a gente finge que não é com a gente, né? Disfarça. Eu ouvi, não, foi Deus mesmo. Vai doer, vai, eu não queria, minha carne não quer. Mas eu vou obedecer pelo Espírito, amém? E aí sim, nós colheremos grandes conquistas e recompensas que Ele tem para nós. Amém, queridos? Aleluia! Gênesis 26, 3 e 6 diz assim: permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Assim, Isaque ficou em Gerar. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Amém? Terceiro passo, desapegar-se e ser flexível com mudanças. Gênesis 26, 17 diz assim: por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Precisamos, queridos, precisamos estar flexíveis com mudanças. Precisamos estar abertos aos processos de Deus nas nossas vidas. Amém? Porque Deus é um Deus de processos. E pode ter uma certeza, que é no meio do processo que a gente cresce na presença dEle. É no meio do processo que a gente mais busca. É no meio ali daquele desconforto, sabe? No meio da pandemia, alguns não deram conta, outros voaram, cresceram, viram possibilidades, buscaram mais a presença do Senhor, souberam aproveitar as oportunidades, no meio de um processo que a humanidade estava vivendo. Então nós precisamos nos desapegar e sermos flexíveis com as mudanças, estarmos abertos a mudanças, para que a gente possa conquistar. Amém? Aleluia! Para conquistar, você precisa ser adaptável em meio aos processos de mudanças. Primeiro, discernindo a voz do Senhor, o Senhor falou, confirmou. Vai, queridos, mesmo que te tire ali daquela zona de conforto. Se é pela obediência, vai dar certo. A recompensa vem ali na frente. Creia nisso, amém? Aleluia! Quarto passo aí, que vamos aprender com Isaque: lutar pelas oportunidades dadas por Deus. Gênesis 26, 18, vamos ler juntos em voz alta? Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu.
e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Precisamos lutar pelas oportunidades dadas por Deus. Isaac fez o quê? Vocês lembram ali atrás que a gente viu? Que as oposições de Isaac vieram, fecharam os poços que Abraão tinha aberto, jogaram terra. O que Isaac se posicionou e fez? Reabriu os poços. Isaac precisava desses poços, queridos. Ele dependia desses poços. E ele dependia também de uma coisa muito importante para manter esses poços com água. Ele dependia de quê? Da chuva. Pega essa chave, queridos. Quem é que é o dono da chuva? Quem que envia a chuva? Deus. Isaac precisava dos poços e precisava da chuva. E porque ele precisava da chuva, ele cruzou os braços. Vamos esperar, né? Deus está no controle. Deus proverá. E ele ficou sem fazer nada, esperando a chuva cair? Não. Isaac se posicionou, fez a sua parte, reabriu os poços e então confiou e descansou no Deus que manda a chuva. Amém? Nós precisamos fazer a nossa parte, nos posicionar, fazer aquilo que está ao nosso alcance. E aí sim, confiar no Deus da provisão, como o testemunho do Bruno aqui também falou. Como é que vocês fazem? Vocês não se preparam? Vocês não fazem as coisas que vocês têm que levar para a praia? Fazem a sua parte. Vocês ficam em casa lá esperando o povo vir comprar? Vai para a praia. Mas o que ele compartilhou foi muito lindo. Depois que eles fizeram a parte deles, foram lá para vender, o que eles vão fazer agora? É confiar na provisão de Deus. Não tem a ver comigo, com você, tem a ver com Ele. É Ele que abre as portas, é Ele que vai trazer os clientes, é Ele que vai trazer, não sei em que você trabalha, mas imagina. Mas Ele deseja ver em nós, no nosso coração, essa confiança, essa fé. Amém, queridos? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Ele conhece o nosso coração, a nossa busca da sua presença, a nossa confiança. E aí a gente faz a nossa parte, a gente luta pelas oportunidades dadas por Deus e confia que o Deus da provisão vai agir. Amém? Aleluia! Na sequência aí da história dos poços, os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Amém? Aleluia! Esse mesmo Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o nosso Deus que pode prosperar a sua vida. E aqui nós não estamos falando apenas de prosperidade financeira. As pessoas têm feito essa linkagem, prosperidade, né? A teologia da prosperidade. Não, queridos, prosperidade é plenitude em todas as áreas. É um equilíbrio, saúde emocional, física, espiritual, a alegria do Senhor. Amém? Prosperidade também financeira. Deus quer isso para o seu povo, queridos. Aonde foi que nos ensinaram o contrário disso? Olha aí os nossos exemplos. Abraão era o homem mais rico do tempo dele? Acredito que sim. Não sei, mas creio que sim. Tinham muitos bens. Deus tem plenitude de vida para nós. Amém? Aleluia! Quinto passo aí para a gente aprender com Isaac: buscar sua maior força em seu relacionamento com Deus. Nós temos batido muito nessa tecla, queridos. Nossa vida devocional é fundamental para conquistarmos em 2022, amém? Nosso relacionamento, como que a gente constrói relacionamentos? Cadê os adolescentes aí, que estão ligados na palavra? Estão ligados. Estão bem ligados na palavra. Até agora não prestaram atenção. Né, adolescentes?
Ah, ouviram? Estão ligados na palavra, que bênção. Assim que é bom, aí vocês vão conquistar. Os adolescentes, ou quem já foi adolescente, né? Quando quer conquistar aí a namorada, o namorado, como que se constrói um relacionamento, ou então uma amizade, né? É estando junto, estando perto, se conhecendo, conversando, não é assim? E é assim que Deus quer se relacionar comigo e com você, queridos. Como que a gente vai se relacionar com Deus? É na correria do nosso dia a dia? É difícil, né? Nós precisamos parar, priorizar esse momento. O que é o devocional? É você ter uma devoção, é você falar: Senhor, você é o primeiro na minha vida. Se não for o Senhor, nada vai adiantar eu correr o dia todo, correr atrás do vento. Salomão disse, né? É como correr atrás do vento, queridos. Nós precisamos valorizar esse tempo, essa busca de me relacionar com o Senhor. Ter um tempo juntos, estar disponível para a sua obra. Estar disponível para colocar em prática aqueles dons e talentos que o Senhor derramou sobre cada um de nós. Amém? Assim nós vamos agradar o coração dele. Uma palavrinha também que a gente usa muito aqui: sermos intencionais no nosso relacionamento com o Senhor. Não é viver, deixa a vida me levar e vai dar tudo certo. O Senhor quer que nós sejamos intencionais. O que é ser intencional? Quando eu quero alguma coisa, eu vou me posicionar, eu vou buscar. Ai, acordei hoje com uma preguiça de ler a Bíblia, mas eu vou ler assim mesmo, porque eu sei que isso é importante para mim. Para a minha vida espiritual com o Senhor. Não é buscar só no momento de desespero, de dor e gritar. Deus vai também te atender, mas Ele quer muito mais do que isso. Ele deseja de nós que sejamos verdadeiros discípulos dEle. Aqueles que andam ali todos os dias. Senhor, fala mais um pouquinho da Tua palavra para mim. Se revela aí para mim. E Ele quer se revelar, queridos. Amém? Quantos viveram aqui experiências maravilhosas nas nossas 24 horas de oração aí o ano passado? Gente, que experiência! 24 horas, parece que o céu estava aqui, ó. O mesmo Deus que agiu ali na nossa vida aquele dia, é o mesmo Deus que está aqui hoje? Qual é a diferença, queridos? É a nossa posição. Muitos de nós ficamos aqui quase que as 24 horas mesmo. Senhor, vem. Senhor, se revela. Senhor, eu quero te sentir. E busca, e busca. Aqueles que buscam, me encontram. Vai encontrar a presença dEle, porque Ele está querendo se manifestar. Amém? Só depende de nós. Aleluia. Gênesis 26, vamos lá. Aqui mesmo. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Aleluia, esse é o Deus que nós servimos, queridos. Empenhar-se pela paz. Mais um passo aí que nós vamos aprender com Isaac. Vamos lá, ainda em Gênesis 26. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Aqui eram umas oposições de Isaac. Expulsaram Isaac de um lugar e depois eles viram que Deus era com Isaac e foram lá se reconciliar. E olha o que Isaac fez. Imagina aí, queridos. Alguém discutiu com você, falou um tanto. Aqui ninguém nunca passou por isso, né? Todo mundo santo. Aleluia. Alguém se levantou contra a sua vida. Foi isso que tinha acontecido com Isaac. Depois eles viram: rapaz, aquela mulher, aquele homem ali é de Deus. Deus está com ele, eu vou lá fazer as pazes. Vai pensando aí comigo. Queremos firmar um acordo contigo. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete
E eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Precisamos, queridos, nos empenhar para ter paz com as pessoas. Amém? Não podemos negociar princípios, mas também nós não precisamos sair brigando com todo mundo. Misericórdia, queridos. Nós somos cartas lidas. Amém? Nós precisamos buscar viver em paz com as pessoas, no nosso trabalho. Não é verdade? Nós temos no meio da família, às vezes familiares. Pense aí, gente, grupo de WhatsApp. Esse ano é ano de eleição, queridos. Vamos vigiar. Amém? Não somente por conta das eleições, mas é um momento propício das pessoas quererem fazer justiça com as mãos próprias. Deus é o Deus soberano. O Senhor, Ele está no controle de tudo, amém? A Bíblia nos diz que toda a autoridade é constituída por Deus. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades estabelecidas aqui nessa terra. Orar pela libertação, pela transformação. Orar para que o Senhor venha dar sabedoria, para que eles possam realmente fazer aquilo, porque eles estão ali, eles têm uma responsabilidade, mas infelizmente, muitos não cumprem. Mas quem que vai ser cobrado disso na eternidade? Sou eu? São eles, queridos. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades, independente de partidos. Amém? E aqui vai um alerta, queridos. Vamos votar consciente. Muitos acham que política não pode se misturar com religião. Mas nós cremos que nós, como cidadãos, nós precisamos. Nós já estamos vivendo, aqui no Brasil ainda nem tanto, queridos. Mas nós já estamos vivendo tempos de perseguição. E essas pessoas que têm poder e autoridade para fazer leis e para vetar leis, nós damos esse poder para elas quando a gente vota neles. Vai lá, responde por mim, cria as leis por mim. Quem que nós estamos colocando no poder? Eu te encorajo, te aconselho a pesquisar que leis, que princípios, que ideologias que esses partidos que nós estamos votando, eles vão contra a palavra de Deus. Eu não estou falando de A ou B, não estou falando de pessoas, eu estou falando de ideias. Amém, queridos? Vamos ficar atentos. Se concorda ou não concorda, se quiser conversar um pouco mais, eu estou à disposição para compartilhar a minha opinião, a minha posição sobre isso. Mas eu te encorajo a somente isso. Se você é um verdadeiro cristão, ore ao Senhor. Pai, me direciona. Porque existem pessoas, existem partidos que pregam todas as coisas contra os princípios de Deus. Como que eu vou colocar uma pessoa dessa para responder por mim? E assinar leis por mim, que ali na frente vai estar liberando as escolas que estão ensinando os meus filhos a fazer coisas que não agradam a Deus. Vamos ficar ligados, queridos. Jesus está voltando, aleluia! Os sinais dos fins dos tempos estão aí escancarados, queridos. Mas nós, enquanto estivermos aqui, nós precisamos nos posicionar na palavra do Senhor, como cristãos. Não é porque, mas tem que acontecer, essa semana eu ouvi isso. Mas os sinais têm que se cumprir. Tem e vão, não sou eu e você que vai fazer com que isso deixe de acontecer. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós precisamos nos posicionar. Amém? Aleluia, agora está acabando. 7, último passo aí. Me animou. Precisamos construir um futuro e prosperidade e um legado de fé. Amém, queridos? Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Nós precisamos construir para as próximas gerações um legado de fé. Amém? Mesmo que de uma forma, talvez uma situação conturbada ali, mas Isaque abençoou a próxima geração dele. Aleluia! Fique de pé no seu lugar, queridos. Foi a palavra de Deus que sustentou Isaque
durante cada provação que ele viveu ali atrás. Amém? A fé de Isaac foi fortalecida e o seu caráter foi moldado em tempos difíceis. Nós vimos ali alguns exemplos. Isaac foi fortalecido na palavra do Senhor. Por quê? Porque ele permaneceu em obediência até o fim. Como nós falamos na semana passada, ele não desanimou. Ele creu no Deus que ele servia. Então, queridos, nunca desperdice essa oportunidade de crescer, de ser fortalecido no Senhor, mesmo em circunstâncias adversas, amém? Mesmo em tempos difíceis, não perca essa oportunidade de querer ser alguém melhor diante do Senhor, amém? Feche seus olhos. Aleluia, o Senhor está aqui. Nunca desperdice, queridos, as oportunidades que o Senhor tem colocado na sua vida hoje. Você tem agora o seu momento de fazer escolhas para o seu futuro. Falamos na semana passada também que todas as minhas decisões hoje vão determinar a minha colheita de amanhã. Então você tem uma escolha hoje. Decidir como que você vai avançar contra os desafios da sua vida. O que você vai decidir hoje? Como? A sua decisão hoje vai determinar se o seu ano será um ano de conquistas grandiosas diante do Senhor ou não. Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia, Ele é fiel e Ele está aqui, esse Deus fiel, todo-poderoso. 2 Samuel 22, 33 vai nos dizer: é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. É sobre Ele, queridos. Nossa vida está nas mãos dEle. Nós precisamos crer e confiar que Ele tem o melhor para nós e decidir obedecer, mesmo se nós não estivermos enxergando essa conquista. Nós precisamos confiar. E para fechar, em Salmos 37, 5 nos diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Amém. Repare que precisa de um posicionamento nosso para que Ele haja. O Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida, mas Ele espera de nós uma entrega completa, uma confiança. Quantos estão dispostos aqui nessa noite a confiar nesse Deus do impossível? Oh, aleluia, vamos adorar esse Deus porque Ele está aqui, queridos. Gere fé no seu coração, coloque diante do altar do Senhor essa dor que está no seu coração, essa situação adversa que você está vivendo na sua casa, na sua família, nos seus negócios.